Eu acho que tem que regulamentar todas as drogas. Eu acho que, inclusive, quanto mais perigosa for a droga, mais importante que ela seja regulamentada, né? Porque proibido só faz surgir um mercado paralelo fora do controle, né? Sem nenhum tipo de regra, etc. Agora, pensando na maconha, né? que é mais simples, até porque é uma droga tanto mais fácil de ser produzida, né? Porque é só plantar, não tem que refinar, não tem que fazer mais nada, né? É só plantar, colher, pendurar de cabeça para baixo, deixar curado e fumar, né? E é uma droga mais leve também, né? Considerada até mais leve que o álcool, que o tabaco, etc. Eu acho que a regulamentação da maconha tinha que ser muito liberal, entendeu? Por exemplo, eu acho que tem que permitir o cultivo caseiro. Só que eu acho que o cultivo caseiro não tem que ser só para o cara cultivar para si próprio, não. Que o cara venda também a produção dele, qual o problema? Não é do cara cultivar em casa e o excedente dele ele vender, distribuir para os amigos, dar uma festa, distribuir maconha para todo mundo, entendeu? Né? Eu acho que isso é uma coisa. Segundo, eu acho que tem que haver a regulamentação das cooperativas, né? Você poder formar cooperativas para fazer o cultivo. E também tem que regulamentar a produção industrial. Tem gente que não vai plantar em casa, né? Por várias razões. Desde que o cara tem uma vida alucinada, ele não consegue nem lavar a louça na casa dele, né? Muita gente vive assim, trabalha pra caralho, e não consegue dar conta das questões domésticas, né? Como tem gente que divide o barraco com 20 pessoas, como é que vai plantar? Vai plantar onde? Né? Na cabeça de quem vai ficar o vazio da maconha? Entendeu? Então, a gente não pode pensar também na legalização da maconha sem pensar na regulamentação dessa produção industrial. E aí eu acho que tem que ser duríssimo nessa regulamentação. Muito duro, inclusive, né, impedindo que se reproduza o que se faz com o tabaco. Bom, André, eu penso que a questão da política de drogas deve ser ampla e não tratar só da maconha. Então eu defendo que se legalize não só a maconha, mas a cocaína, o LSD, o crack, tudo que é droga hoje, visto que todas elas sejam legalizadas. E evidente que o objetivo da legalização é de ordenar. Eu penso que o Estado tem que ter um controle sobre a atividade, não com o objetivo de cercear as liberdades, mas exatamente ter o controle sobre a atividade para que ele possa ter clareza sobre a necessidade de dar suporte, atendimento para o dependente, para aquele que desenvolve dependência. E cada droga tem um tipo de relação, e cada pessoa tem um tipo de relação também de dependência. A gente fala da dependência na droga, mas eu estava hoje mesmo comentando que eu me surpreendi numa ocasião que tinha um escritório de advocacia que eu frequentava e que do lado do escritório tinha uma organização chamada Comedores Compulsivos Anônimos. Então é do grupo Anônimos. Então a questão da compulsão pelo consumo, ela é relacionada a qualquer coisa, né? Tem consumidores compulsivos de sapatos, de chocolate, de qualquer coisa. Então a compulsão ou a propensão pela dependência não é uma situação ligada exclusivamente à questão das drogas. Eu penso que, portanto, se a ideia é ter controle e não jogar no estímulo do consumo, como é hoje com o cigarro, com o álcool, que as empresas elas estimulam que você beba, que você fume. Agora a propaganda do cigarro está mais controlada, mas até alguns anos atrás, cada um de nós tinha um perfil com o cigarro. Você olhava a marca do cigarro e falava, esse cigarro é minha cara. Porque os cigarros eram identificados conforme a personalidade das pessoas. Então isso era um estímulo ao consumo. E eu não penso as drogas ilícitas nessa mesma lógica. Portanto, eu penso que o Estado deve assumir o controle da produção, da distribuição das drogas ilícitas. E penso que isso deva ser tratado na forma de um serviço público, porque se entregar para a iniciativa privada vira uma relação de consumo e de estímulo ao consumo, que eu acho que é equivocado. E se é para cair na mão do Estado, então deve ser feito como um serviço público. E
portanto, o Estado, não penso o Estado controlando diretamente, mas fazendo processos licitatórios para conceder o serviço para o desenvolvimento por um setor da sociedade que não seja o próprio Estado, mas que a atividade esteja sob o controle do Estado. André? Bom, Xará, até amanhã, toda quarta-feira escrevo um artigo para o Maconha da Lata, e é um site, e ele e vários outros replicam esses artigos, né? E amanhã eu vou escrever um artigo dizendo o Rio criminalizou, já escrevi, já mandei, vai sair ou de manhã, sai sempre 4h20, mas como é semana da eleição, acho que eles vão publicar de manhã. O Rio criminalizou a maconha em 1830, aperta 1, 3, 4 e 20. E lá eu falo o seguinte: bom, primeiro concordar com o 5, a gente, o movimento discute, mas não tem uma posição fixa em relação a isso. Mas é o seguinte, a maconha foi criminalizada no Brasil por racismo, porque quem trouxe o hábito de fumar maconha foram os negros escravizados, degradados da África, e a maconha, ela foi mantida pelas bocas de fumo que existiam no morro, né? Nos morros não vendia, só vendia maconha, não vendia cocaína, só vendia, era boca de fumo, só vendia maconha. Então, eles usaram a maconha para introduzir outras substâncias proibidas, mais fáceis de comercializar, porque cocaína é mais fácil, você 1 quilo de cocaína tu guarda rapidinho, e um lucro muito maior. Então eles usaram a preferência da maconha, porque o pessoal gosta, 80% quer fumar maconha, né? Quer fumar maconha. Então, cara, aí nos anos 80, o que eles fizeram? Eles tiraram a maconha do mercado, exatamente nas férias, isso em 81 e 82, e enfiaram cocaína nos morros. O cara ia lá comprar maconha porque era boca de fumo, o cara queria ir lá fumar maconha, né? Então o cara ia lá comprar maconha e o cara chegava, não tem maconha. Porra, mas não tem maconha exatamente nas férias. Meu irmão, secou geral. Não encontrava, o cara não encontrava de jeito nenhum. Foi 81 e 82. Eu me lembro que eu tinha 15 anos na época, 16 anos. Os amigos dele contaram. Conheço, eu sei como é que... Aí o cara chegava lá, não tem maconha em lugar nenhum. Aí no outro ano, mesmo desespero, exatamente nas férias. Porra, não tem maconha, meu cara, mas tem um negócio novo aí. O que é? Brizola. E era Brizola, não era por causa do Brizola, Leonel Brizola, não, é por causa de brisa. Era brisa. Então, eu acho o seguinte, já mais ou menos entrando, eu acho que uma solução que eu acho seria o seguinte: só poderia prender uma pessoa por tráfico se fosse a arma apreendida. A arma. Porque daí a polícia normalmente quer pegar a arma, né? Quer pegar a arma. Então uma solução seria a quantidade e armado. Se não tivesse armado, não poderia prender como por tráfico. Poderia até ser processada por tráfico. Porque esse traficante que a gente está falando é o traficante do varejo. Porque existe um artigo no Código para quem financia o tráfico de drogas, que é o artigo, acho que 36, que dá uma pena de 8... Sabe disso? Essa pena é de 8 a 20 anos, quem financia o tráfico. Eu não conheço uma pessoa processada nesse artigo. Então o traficante que eles enfiam é só esse do varejo. E a solução acho que seria essa: só poderia ser preso com quantidade e armado. Aí seria traficante, de resto tinha que liberar geral. O Rogério levantou um ponto interessante disso, né? A regulamentação tem que ser feita pelo governo, tem que ser ser comercializado, porque aí vira um interesse comercial, vira um incentivo ao uso, e sendo o governo controlado, né? E é mais ou menos o modelo que está se sugerindo no Uruguai, né? Que o governo é o único meio produtor, você só vai poder conseguir maconha através do governo. Eu queria saber a opinião de vocês acerca desse modelo uruguaio e se ele poderia ser aplicado aqui no Brasil. Já que você levantou a bola, você respondesse primeiro. Bom, eu penso o seguinte, eu penso que as drogas devem estar disponíveis para aquisição. Não penso que elas devam ser distribuídas gratuitamente. Acho que tem que ter um preço, porque o que você oferece de graça, você de fato está estimulando, porque está abrindo o consumo, custa algum dinheiro, que isso estabeleça valores.
mas que tenha também a condição de se estabelecer o acesso para quem não tem a condição de pagar, desde que declare, desde que de alguma forma fundamente a impossibilidade de pagar. E penso que deva funcionar o sistema com uma espécie de um cartão eletrônico, com uma espécie de uma conta, como se fosse uma conta bancária, alguma coisa assim, que você pudesse fazer a aquisição e isso fosse registrado o teu padrão de consumo, porque com isso o Estado tem condições de ter a identificação se há por parte de algum o consumidor algum tipo de consumo excessivo que possa significar ou uma atividade paralela que possa se aproximar do tráfico, apesar de entender que no modelo desse o tráfico perde completamente o sentido, mas principalmente pela necessidade de se ter conhecimento a respeito dos padrões de consumo, para que se houver algum tipo de sinal de abuso, o Estado possa oferecer algum tipo de atendimento, de acompanhamento por assistente social, ou por, enfim, algum tipo de acompanhamento que possa identificar se a pessoa de fato, com o aumento do seu consumo, está extrapolando, está num padrão de dependência, se ela necessita, se há identificação, se há vontade dela de ter algum tipo de acompanhamento. Enfim, eu penso que o modelo ideal seria esse. Agora, nenhum modelo é perfeito, nenhum sistema é imune a manipulações. E é evidente, numa sociedade conservadora, manipuladora, num sistema capitalista, é evidente que um modelo desse, ele tem vários riscos. Quando você coloca exatamente sob o controle do Estado os padrões de consumo de drogas de alguma pessoa, você permite também que o Estado esteja interferindo na sua individualidade. Mas eu penso que uma interferência que tenha esse modelo é muito menor do que uma interferência policial, como é o nosso modelo atual. André, por favor. Bom, até complementando, está acontecendo no Uruguai, né, o companheiro com uma camarada Mujica, né? José Mujica ficou preso 15 anos na ditadura do Uruguai. Um camarada de esquerda está propondo que o Estado venda 40 baseados por mês. Aqui até complementando o seguinte, eu acho que aqui, como existem os coffee shops em Amsterdã, poderia ter voltar a boca de fumo, liberar a venda de maconha, a boca de fumo nos morros, porque é uma tradição, faz parte da cultura. A boca de fumo é uma história que tinha que ser até uma questão de pesquisa, né? Porque foi assim que a maconha sobreviveu. Porque hoje nós sabemos que a maconha ela é fundamental para o tratamento de doenças gravíssimas, né? Câncer, AIDS, glaucoma, etc. Que a gente sabe que a maconha hoje é a solução para a questão do papel. Quer dizer, a humanidade continua cortando árvore e podia com a maconha fazer papel, como fizeram com a Bíblia. Mas quem segurou a maconha foram principalmente os negros, né? Escravizados, que trouxeram esse hábito de fumar a maconha, através do uso recreativo segurou a maconha, e a boca de fumo nos morros, que era sensacional. Então, a boca de fumo, a maconha, porque se você liberar a maconha, liberar a venda de maconha, o consumo de maconha, isso vai afetar o consumo de outras substâncias que são realmente muito mais prejudiciais à saúde. Se fosse liberada a maconha, por exemplo, eu iria beber muito menos. Ou se pudesse fumar na praia tranquilão, né? Eu ia fumar agora na praia, pode fumar maconha na praia, né? Eu sei, cara. A galera fuma, mas, porra, mas isso tu não fica à vontade, né? Tem praia que não dá, então tu toma 10 cervejas, porra. Então, se liberar a maconha, essa que é a questão, a maconha é a preferida. Liberando a maconha, você vai reduzir o consumo de várias outras substâncias, como crack, cocaína, bebida, cigarro,
a galera vai querer fumar maconha, e a maconha pode ser, inclusive, o único mal é a combustão na hora de fumar. Então pode tomar um chazinho, né? Comer uma lasanha, né? Com maconha, então tem várias maneiras de lasanha com maconha. Lasanha. Tem várias maneiras do consumo da maconha. Então eu acho que a legalização da maconha, e aí eu defendo isso, né? Tradição, voltar o direito à boca de fumo nos morros do Rio de Janeiro e liberar, obviamente, a plantação para uso próprio, até para venda também, liberar a plantação, e acho que é legal isso, fazer a boca de fumo de novo nos morros, para inclusive a galera do asfalto subir, democratizar, fazer a relação social melhorar e levar até renda, né? Dinheiro para a comunidade. Boca de fumo. Eu escrevi isso, vai ser publicado amanhã. Renato Silva, por favor. Olha só, eu acho que a preocupação, né, da gente não transformar a legalização numa autorização para a grande indústria sair estimulando o uso de drogas, né, e aumentando a dependência das pessoas, eu acho que é importante, é fundamental. Então a gente tem que pensar com cuidado como realiza isso, né? Porque, por exemplo, você estabelecer o controle estatal de uma coisa dessa não é tão simples, né? Por isso que eu acho que talvez esse modelo que o Rocco está propondo seja bom para quase todas as drogas ilícitas hoje, mas eu acho que para a maconha não é, porque a maconha é muito fácil de produzir, né? Então você estabelece que vai ter que ser produzido dentro desse controle, né, do Estado, com quem vai produzir autorizado, etc. O Estado não vai conseguir controlar. A gente acabaria tendo uma situação de contrabando muito forte, eu acho, né? Eu penso que a regulamentação do cultivo caseiro, no caso da maconha, é importante, né? E aí não caberia, o Estado não poderia, né, ver quem é que vai estar plantando, não seria executável. Agora, com relação às outras substâncias, é mais fácil o Estado controlar. A cocaína não basta plantar, tem que refinar, né? Então já demanda uma estrutura que é mais fácil, né, para o Estado estar interferindo. E mais importante, né, porque a cocaína realmente é uma droga mais perigosa do que a maconha, né? Tem gente que acha que todas as drogas são perigosas iguais. Eu discordo dessa teoria. Eu acho que existe mesmo diferenças, né, nos danos que provoca a saúde, no grau de dependência que ela pode provocar. Claro que a maconha pode fazer muito mal para uma pessoa que a cocaína não faz mal. Isso é possível também. As pessoas reagem diferente, como o Rogério já falou antes, né? Então, eu tenho essa preocupação. Agora, eu sempre falo nos debates sobre drogas o seguinte, só 30 segundos. Tá, um minuto aí. A sociedade não sabe o que é droga, né? As pessoas acham que droga é o que é proibido. Aliás, os legisladores do Brasil acham isso. Eles escreveram isso na lei, né? Que drogas são substâncias proibidas. Droga, segundo a Organização Mundial de Saúde, é toda substância que interfere no funcionamento do nosso organismo para além da produção de calorias, né? Por isso, inclusive, que em boa parte do mundo quem controla as drogas são os mesmos órgãos governamentais que controlam os alimentos, né? Vigilância Sanitária, no caso do Brasil, Food and Drug Administration, no caso dos Estados Unidos, né? Então, eu acho que a gente precisa debater a questão das drogas de uma maneira ampla. E, por exemplo, eu acho que deveria ser proibida a publicidade de droga, né? Mas não só das que são proibidas. Acho que tinha que proibir a publicidade de remédio. Acho que tinha que proibir a publicidade de cafeína, de açúcar. O açúcar é a droga que mais mata no mundo e as pessoas nem acham que açúcar é droga, entendeu? É. E o programa da Xuxa. Já tem que atualizar. O programa da Xuxa é para outra geração. Voltando aqui a pergunta do público, o Bruno era o primeiro da fila.